Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Roberto Gomes e este é o canal O Adorador por Excelência. Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus que se encontra no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 2. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. O tema da mensagem: que tipo de noiva você é? Prudente ou louca? A parábola das 10 virgens. Jesus conta uma história e sempre ele usava por parábola. Parábola pode ser, é uma narrativa que pode ser tanto verdadeira ou fictícia, para trazer ensinamentos. Jesus conta a parábola das 10 virgens e diz que 5 eram prudentes e 5 loucas. Saíram para encontrar o noivo e o noivo demorou. E a Bíblia diz que todas elas tosquenejaram, ou seja, dormiram. E uma voz disse, um clamor: eis aí o noivo. E todas as 10 se levantaram, se prepararam. E a Bíblia diz que 5 eram prudentes, 5 eram inteligentes, 5 eram sábias. A Bíblia diz que todas 10 eram virgens, ou seja, não tinham se contaminado. Aparentemente eram puras, não tinham tido relações íntimas. E a Bíblia diz que 5 delas eram prudentes, ou seja, costuma-se precaver, prepara-se anteriormente, são cautelosas, são sensatas, são ajuizadas. E a Bíblia diz que essas ajuizadas se levantaram e prepararam a sua vasilha. E tinham azeite, levaram azeite. Mas as loucas, louca significa doidice, perturbação da faculdade mentais, sem juízo, loucura. Essas não levaram azeite. E aí pediram azeite para as 5 prudentes. E elas falaram: não, vai você e compra, porque senão vai faltar para você e faltar também para gente. E as 5 tolas, as 5 loucas, sem juízo, saíram para comprar o azeite. E quando voltaram, a porta estava fechada. E elas bateram na porta. E o dono, o noivo, respondeu: não vos conheço. A Bíblia nos exorta a estarmos preparados, porque à meia-noite do noivo, ele vai vir buscar a sua igreja. Precisamos fazer como as virgens prudentes, estarmos totalmente preparados. Deus não vê como vê o homem. Olhando aparentemente, todas as 10 virgens eram prudentes, estavam trajadas de branco, indo na direção do noivo, mas interiormente havia muita diferença. Deus vê o coração, Ele sonda a mente e coração para dar a cada um segundo o fruto das suas obras. A Bíblia nos exorta que devemos estar sempre preparados, pois o noivo pode vir buscar a sua igreja a qualquer momento. A Bíblia diz que no abrir e piscar de olhos, Jesus vai buscar a sua igreja. Que tipo de noiva você é? Se ele buscar a igreja agora, você tem certeza de que o teu nome está escrito no livro da vida? Você tem certeza que vai subir junto com os santos, arrebatados até o terceiro céu? Como está a tua vida? Que tipo de noiva você é?
capítulo 22, versículo 11. O rei entrando para ver os convidados, viu que ali tinha um homem que não estava trajado com veste nupcial e disse: amigo, como entraste aqui não tendo a veste nupcial? E a Bíblia diz que ele emudeceu. E o rei disse: amarrai-o e lançai-o nas trevas exteriores, lá haverá ranger de dentes. Havia uma festa, a festa das bodas, do casamento, e o rei entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não trajava as vestes das bodas, ou seja, nupcial. E ele se dirigiu a esse homem e falou: amigo, como entraste aqui? Lá em Israel, no Oriente, antes de você entrar no salão principal, você tem que entrar numa antessala, e ali você tem que trocar as tuas vestes, pegar uma outra veste nupcial, jogar por cima das tuas. Não pode entrar com veste a não ser nupcial. E este não passou pela antessala, não se preparou para o casamento, a festa do casamento. E a Bíblia diz que ele pagou um preço alto. Mais uma vez Jesus está advertindo a igreja, porque segundo a Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo diz que está preparando a igreja como uma noiva para receber o esposo, que é Jesus Cristo. Para subir ao céu é preciso, como dizendo, passar por essa antessala, que está em comunhão com Deus, comunhão com a igreja, comunhão com a tua família. Está preparando-se constantemente, buscando o caminho da santidade, o caminho da justiça, e não o caminho do mundo, da carne, da iniquidade. E quem não se preparou, não lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro, e não permaneceu fiel a cada dia, santificando, crescendo na graça e no conhecimento, não vão subir ao terceiro céu. A Bíblia diz que muitos são chamados, versículo 14, mas poucos são os escolhidos. Lucas, capítulo 18, ou 16, versículo 8. A parábola do mordomo infiel. A Bíblia diz que havia um senhor, e esse senhor tinha um mordomo. E ele descobriu que o mordomo estava roubando, furtando. E ele chamou o mordomo para prestar contas. E o mordomo disse consigo: o mestre já me descobriu. Eu roubar eu não posso. Trabalhar também não posso. Eu vou fazer uma coisa. Chamou os outros servos que tinha dívida com esse senhor e falou: você deve quanto? 100. Então bota 50. E assim ele foi fazendo com vários servos. E a Bíblia diz, Jesus elogiou esse servo, porque ele se preparou, porque ele tinha que prestar contas ao seu Senhor e não podia trabalhar. Já devia ter uma certa idade, ou algum problema de saúde, ou a próprio espírito da preguiça. E ele se preparou para prestar contas com o seu Senhor. Agiu de forma infiel, mas ele se preparou. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes nessa geração do que os filhos da luz, porque eles se dedicam inteiramente naquilo que eles acham que são bons. Mas o crente, o cristão que era para se dedicar à vida espiritual, porque nós temos promessas futuras e presentes maravilhosas, muitos não aplicam a mesma diligência, o mesmo zelo que esse mordomo infiel. São parábolas que Jesus contou para despertar a igreja, pois está próximo
a meia-noite de Cristo. O relógio humano, os cientistas, ele diz que falta apenas 1 minuto para o final do mundo, o final de toda a destruição. Isso quer dizer que falta pouco tempo para a destruição de tudo. Quem diz isso são os cientistas, e não são evangélicos, não são cristãos, mas eles têm um relógio, e por esse relógio o computador faz estudos profundos, e ele diz que agora só falta 1 minuto para o fim de todas as coisas. O ímpio, ele procura se preparar para aquilo que ele acha que é bom, mas muitos evangélicos não têm a mesma sabedoria, a mesma prudência. Que tipo de noiva você é? A noiva prudente, a noiva sábia, que se prepara para prestar conta com seu Senhor, ou a noiva louca, a noiva doida, não está preparada? Desperta tu que dorme, levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Oremos. Senhor Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, eu te louvo, ó Pai, na beleza da tua santidade, porque toda honra, todo louvor somente a ti, ó Pai. Por isso eu te glorifico, meu Pai. Aí está, meu Deus, mais uma ministração da tua palavra, uma palavra poderosa visando trazer ensinamento e despertamento da tua igreja, Pai. Pois a tua palavra diz: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Porque um dia, Pai, a tua palavra diz que todo joelho se dobrará diante de ti, Senhor. E precisamos estar com as nossas mãos limpas, preparadas para este dia. O dia que precisamos entrar diante de ti, Pai, e prestar conta de toda a nossa vida depois que confessamos Jesus como Senhor e Salvador. Por isso eu te peço, Pai, liberta o teu povo e desperta a tua igreja, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe esta nação e todos os seus governantes, em o nome de Jesus. Amém.